E aí, galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo, vamos continuar essa nossa viagem na bioquímica. Vamos falar sobre transtornos gastrointestinais. Vocês sabem quais são os principais distúrbios gastrointestinais do ser humano? Não? Então assistam esse vídeo até o final, inscrevam-se no canal, ativem o sininho para mais notificações, deixem um like e façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, vamos tocar esse vídeo. Então, amigos, colegas clínicos, já começa a se contorcer de dor só de ver um paciente celíaco ingerindo glúten. Vamos começar falando da fisiologia da digestão e da absorção. O cozimento dos alimentos mata as bactérias e outros patógenos. Também neutraliza algumas toxinas. Por exemplo, em algumas sementes comestíveis, e também decompõe os alimentos. A mastigação também decompõe o alimento, aumentando ainda mais a superfície de contato e, portanto, facilitando a digestão enzimática. Os nutrientes principais, os carboidratos, as proteínas, as gorduras, são decompostos enzimaticamente em compostos de baixo peso molecular. As enzimas digestivas são secretadas pelo estômago, pâncreas e o intestino delgado. O transporte do produto da digestão para as células epiteliais do intestino e delas para o sangue total é chamado de absorção. A absorção de alguns nutrientes é passiva, enquanto que a absorção de outros nutrientes requer um transporte ativo. A má absorção, ou seja, esse termo má absorção, ele descreve um problema nos mecanismos de absorção. Mas na prática, o termo má absorção é usado para descrever dois tipos de distúrbio, isso é, tanto a má digestão quanto a má absorção. Ela é uma condição clínica que pode ocorrer em qualquer estágio da vida devido a muitas causas diferentes. As principais consequências da má absorção generalizada surgem da ingestão inadequada de energia, que resulta em perda de peso em adultos e problemas de crescimento em crianças. E uma suspeita de má absorção histórico-alimentar detalhada é essencial para a determinação dos padrões e hábitos alimentares. Se for confirmado que a dieta está adequada, a presença de má absorção será frequentemente indicada por diarreias e alterações na aparência e consistência das fezes. A endoscopia e a biópsia são exames padrões e as ferramentas mais importantes disponíveis para a investigação de distúrbios gastrointestinais. Através desses exames é possível realizar a investigação tanto macroscópica quanto microscópica do intestino. As investigações radiológicas são importantes para detectar alterações anatômicas do intestino e sua motilidade. No caso de má absorção de gordura, as fezes conterão gordura que podem ser detectadas por exame microscópico. Quando pequenas moléculas, tais como monossacarídeos ou disacarídeos, não são absorvidos, ocorre um efeito osmótico no intestino grosso que faz com que as fezes fiquem mais liquefeitas. O abuso de laxativos é um importante diagnóstico que não pode ser esquecido. Em caso de suspeita de abuso de laxativos, exames para a detecção dessas drogas devem ser realizados. Então vamos para os principais distúrbios gastrointestinais. A gente tem os distúrbios gastroesofágicos. A mucosa gástrica, ela secreta pepsinogênio, que é convertido na enzima ativa chamada pepsina, pelo ácido clorídrico. Também secreta o fator intrínseco, que é essencial para a absorção da vitamina B12 no íleo terminal. A dispepsia é um sintoma comum. O refluxo esofágico, a úlcera péptica, gastrite ou câncer gástrico são diagnosticados por uma endoscopia e biópsia. A úlcera péptica geralmente ocorre devido a uma infecção causada pela bactéria Helicobacter pylori. A secreção excessiva de ácido em decorrência de tumores que secretam gastrina também é relativamente rara. No pâncreas,
O pâncreas ele é a principal fonte de enzimas digestivas. A deficiência dessas enzimas causa uma profunda má digestão e, portanto, uma má absorção. As medições quantitativas dessas enzimas pancreáticas nas secreções intestinais não são mais realizadas na prática clínica de rotina. Quando tem suspeita dessa deficiência enzimática, uma tentativa terapêutica de reposição oral de enzimas junto com o alimento geralmente confirma o diagnóstico. A elastase fecal ou a quimotripsina são geralmente determinadas para confirmar a presença de função pancreática residual. Os pacientes adultos têm um histórico clínico de pancreatite recorrente aguda ou crônica grave, que é preditiva para a ocorrência de uma insuficiência pancreática. Em crianças, a fibrose cística é a principal causa de insuficiência pancreática crônica. A suspeita clínica de fibrose cística ocorre ainda na primeira infância, quando as crianças evacuam fezes brilhantes com odor bastante forte. As crianças ainda apresentam infecções torácicas recorrentes e comprometimento pôndero-estatural. A fibrose cística é diagnosticada através de confirmação do aumento da concentração do cloro no suor. A confirmação genética é geralmente feita, mas a condição pode ser causada por um amplo espectro de mutações no gene CFTR. O intestino delgado. A absorção dos nutrientes que ocorre nas microvilosidades da superfície dos enterócitos na mucosa intestinal é a principal função do intestino delgado. As doenças da mucosa são diagnosticadas por biópsia. A doença celíaca é a causa mais comum de atrofia vilosa. A presença de autoanticorpos pode indicar um diagnóstico provável de doença celíaca, mas a confirmação é feita através de biópsias. As doenças inflamatórias intestinais. Elas incluem pelo menos a doença de Crohn e a colite ulcerosa. A primeira pode afetar qualquer parte do intestino do trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus, e caracteriza-se por uma inflamação que afeta todas as camadas do intestino. A colite ulcerosa, por sua vez, fica confinada à mucosa superficial do intestino grosso. A apresentação clínica de ambas as doenças, tipicamente um aumento na frequência de fezes com sangue ou muco, vai indicar geralmente a presença de distúrbios inflamatórios. Essas doenças são geralmente diagnosticadas pela combinação de endoscopia, biópsia e radiologia. A etiologia desses distúrbios é um tanto quanto desconhecida e frequentemente é muito difícil a realização de um diagnóstico histológico definitivo. Em todos os distúrbios inflamatórios intestinais, há um aumento na concentração de calprotectina fecal quando as doenças ainda estão ativas. O câncer, né? O intestino delgado, ele contém uma grande quantidade de tecido linfático. Os tumores linfóides associados à mucosa podem causar uma má absorção. A apresentação desses tumores é variável e o diagnóstico é feito por biópsia. O câncer de cólon é a principal causa de mortalidade e morbidade. Nos seus estágios iniciais, o câncer de cólon é assintomático e, por esse motivo, vários países adotaram programas nacionais para detecção precoce de câncer de cólon nos indivíduos com mais de 50 anos. A presença de sangue oculto nas fezes é altamente sensível, porém com baixa especificidade. Bom, gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, fiquem seguros e até o próximo vídeo.